Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui de volta, né? Vídeo 62. E você percebe que nós somos determinados, né? É de domingo a domingo, a não ser que venha lá uma tempestade, né? Mas independente estamos aqui. Porque nós necessitamos do conhecimento tanto quanto necessitamos de oxigênio. Eu posso dizer que o conhecimento é o oxigênio do espírito. Usando esse termo, porque chega-se numa certa dimensão que o espírito não precisa mais de oxigênio. Mas usando apenas, né? Então, nós vamos dar sequência na pergunta de número 2 ainda. Não terminamos ela no vídeo anterior, não. E creio que nós vamos gravar hoje mais 3 vídeos e nós não vamos terminar a questão número 2. Então, Kardec pergunta da seguinte forma, nós vamos ler até onde nós paramos e depois nós vamos dar sequência. Kardec pergunta assim, ó, a ciência é sempre sinal certo de elevação de um espírito? Isso foi pergunta. Resposta, não. Porquanto, se ele ainda está sob a influência da matéria, pode ter os vossos vícios e prejuízos. Há pessoas que neste mundo são excessivamente invejosas e orgulhosas. Julgais que apenas o deixam, o corpo físico, né? Perdem esses defeitos? Então, nós esmiuçamos no vídeo anterior até aqui. Agora, olha a sequência. Após a partida daqui, né? Os espíritos, sobretudo os que alimentaram paixões bem marcadas, permanecem envoltos numa espécie de atmosfera que lhes conserva todas as coisas más de que se impregnaram. Então, olha só para você ver como que é o processo. É uma sequência, então olha só para você ver como que é o processo. Eu gosto de repetir, porque assim fica fácil na mente das pessoas, né? Eu já sei, mas eu gosto de repetir. Após a partida daqui, né? Então, após a partida daqui, do corpo físico, né? Os espíritos que deixam o corpo físico, todo espírito que deixa o corpo físico, né? Toda alma que deixa o corpo físico, porque retornou à erraticidade, é espírito. Sobretudo, os que alimentaram paixões bem marcadas, nós temos que analisar esta questão aqui, paixões bem marcadas. Porque quando fala paixões, as pessoas associam homem e mulher, mulher e homem, e não é. Nesse sentido aqui, as paixões está relacionado aos vícios, ao apego aos bens materiais. Você entendeu? Então, olha só, após a partida daqui, os espíritos, sobretudo, os que alimentaram paixões bem marcadas, alimentaram, né? Então, aqueles que alimentaram a prostituição, a drogadiça, né?
tudo quanto é tipo de vício. Você entendeu? Aquilo ali permanece envoltos numa espécie de atmosfera que eles conservam todas as coisas más de que se impregnaram. Fica envolto aquele indivíduo como numa espécie de uma atmosfera. Ele vibra aquilo, ele se alimenta daquilo, ele pensa naquilo. Para ele, tudo é aquilo. É um estado de cegueira muito grande, é um estado de miopia, né? Então, repetindo novamente, após a partida daqui, os espíritos, sobretudo os que alimentaram paixões bem marcadas, né? Os equívocos, as ilusões, as fantasias aqui na Terra, né? Essas fantasias passageiras. Por que passageira? Porque por mais que o indivíduo viva aqui na Terra 70, 80, 90 anos, isso passa. Esse período passa, mas é de extrema importância nunca nos esquecermos que esse período passa, mas carregamos conosco aquilo tudo que fizemos, de bom ou de ruim. Carregamos conosco na nossa consciência, para onde quer que vamos. Carregamos conosco aquilo de bom ou de ruim que fizemos. Então, tudo isso permanece envolto, né? Permanece envolto numa espécie de atmosfera, envolto numa espécie de uma atmosfera que ronda, né? Que circunda todo o espírito, que lhes conserva todas as coisas má de que se impregnaram. O interessante é que tanto as coisas má quanto as coisas boas, o espírito, ele carrega com ele. Só que nós não podemos dizer que o bem nele é visto como numa atmosfera que o circunda, envolto a ele. Por que não? Por quê? Porque o bem é o bem. O bem por si só, ele é o amor. Então ele não precisa impregnar. Ele não precisa ficar marcado como paixões que se alimentaram. O bem não é uma fórmula destrutiva, e sim construtiva. Então nós conhecemos muitos seres em regiões
umbralinas, nós conhecemos, porque nós fazemos parte de algumas caravanas e que socorre alguns indivíduos, alguns irmãos. Então nós percebemos nestes nossos irmãos uma total letargia, uma total catalepsia, uma total letargia, uma total catalepsia. Um processo assim tão contaminoso, tão intoxicante, que não depende de você, ou melhor, não depende dos mentores espirituais, tentar desintoxicá-los. Eles mesmos que têm que trabalhar essa desintoxicação de dentro para fora. Tanto é que há muito trabalho nestas caravanas as quais nós participamos. Muitos irmãos são submetidos a algumas espécies de lipoaspiração, e quilos e mais quilos desses ectoplasmas negativos, dessas toxinas, são extraídas durante o tratamento, durante as cirurgias espirituais. Mas é interessante que essa lipoaspiração ela ocorre externamente ao espírito. O que equivale a dizer que, pelo fato de ser realizado na parte externa, uma hora depois, aquele espírito se apresenta no leito hospitalar totalmente impregnado do mesmo ectoplasma negativo, das mesmas substâncias. Porque você entendeu, com todo respeito, é de dentro para fora e não de fora para dentro. Mas é preciso que todos aqueles socorristas, mediante estas situações, nos postos de serviços deles, atendam às necessidades externas de higiene dos pacientes. É nesse caso que ocorre vamos dizer assim, as asepsias. Eu estava procurando outro termo. É nesse momento que ocorre a asepsia, né? Que é aquela limpeza na parte externa. Mesmo tendo conhecimento, os socorristas, que daí a algumas horas o quadro vai se apresentar o mesmo devido à parte interior. Porque a parte interior ninguém tem acesso, a não ser o próprio indivíduo. Então aqui Kardec continua.
Esses espíritos semi-imperfeitos são mais de temer do que os maus espíritos. E isso é verdade. Porque na sua maioria reúnem a inteligência, a astúcia e o orgulho. Esses espíritos, eles são ardilosos, se assim eu posso expressar a respeito deles. Eles são ardilosos. Por isso, questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos, só mediante um grande conhecimento da doutrina dos espíritos, que o indivíduo, como dissemos nos vídeos anteriores, que o espectador, ele possa de fato saber a natureza e a identidade do espírito presente ali que se manifesta. O conhecimento. Sem conhecimento, esses espíritos são ardilosos. Por que estamos dizendo isso? O conhecimento. Porque esses espíritos são ardilosos. Você entendeu? Eles reúnem a astúcia, eles reúnem a inteligência e eles reúnem também o orgulho, o egoísmo. Eles possuem, se assim posso atribuir, atributos de uma tal forma que, junto com a astúcia, eles destroem o que eles têm em mente. Eles só não destroem aqueles perseverantes na fé, no amor, em Deus, em Jesus, em Nossa Mãe Maria Santíssima. Aqueles perseverantes. Porque aqueles invigilantes, eles, vou usar um termo pejorativo, aqueles invigilantes, esses espíritos os detonam. Esse é um termo pejorativo que eu peço desculpa. Eles detonam com esses seres invigilantes, com esses seres irresponsáveis, com esses seres que permanecem na credulidade. Principalmente esses que vivem na credulidade. Eles destroem esses seres. Por isso que é preciso, como a pergunta, a ciência é sempre sinal certo de elevação de um espírito? Não. Não. Por que não? Porque nós temos conhecimento que muitos seres vamos assim dizer, professores, cientistas, escritores, celebridades foram na Terra, mas celebridades que atenderam o lado
negativo. Seres muito cultos, seres muito inteligentes, mas que usaram a inteligência enquanto esteve no corpo físico para outras finalidades, outros fins. Então é óbvio que retornam ao plano espiritual da mesma forma que foram no corpo físico. Na erraticidade, o professor, ele continua o professor. Vamos dizer assim, o cientista, enfim, todos continuam na erraticidade. A única diferença na erraticidade é o bem que a pessoa fez no plano físico e as coisas não boas. Isso é que diferencia um do outro. Porque aqueles que agiram mal, eles continuam impregnados, envoltos naquela atmosfera negativa, naquela alimentação de paixões bem marcadas. Então eles permanecem envoltos, como diz aqui Allan Kardec, numa espécie de atmosfera, que eles conservam todas as coisas más de que se impregnaram. Então esses espíritos, eles são ardilosos. Esses espíritos são astutos. Esses espíritos, eles são orgulhosos, egoístas. Então, Allan Kardec aqui continua dizendo, os bons espíritos, esses espíritos semi-imperfeitos, são mais de temer do que os maus espíritos. Então você observa que esses espíritos, eles na escala espírita, lá foram classificados por Hippolyte Léon Denisard Rivail, na escala espírita. Porque você observa que eles na escala são semi-imperfeitos e que são mais de temer do que os maus espíritos. É preciso temer, no bom sentido, mais esses espíritos do que os maus espíritos. Porque na sua maioria esses espíritos reúnem a inteligência. Nós acabamos de dizer, com relação a professores, escritores, cientistas, médicos, políticos, né? Enfim, eles estiveram aqui na Terra em todas as áreas científicas. Eles tiveram oportunidade de transitar para lá, para cá, tendo conhecimento eles de todas as ciências. Então eles possuem o conhecimento, só que é um conhecimento deturpado. Pelo fato de deturpado, eles são perigosos.
porque eles são astutos, eles são orgulhosos, egoístas, e como se diz o ditado aqui na Terra, eles não possuem nada a perder. Eles não têm nada a perder. Por isso, são de temer. Agora, quem está com Deus, quem está com Jesus, não tem que temer. Mas é preciso manter-se firme no orai e no vigiai, recomendados por nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que devido às intempéries às quais nós enfrentamos 24 horas, o orai e o vigiai quase sempre não é por todos nós exemplificado, praticado. Por isso que constantemente, em meio a estas malhas, nos encontramos presos nestas arestas, nestas energias negativas. Vamos para o próximo vídeo, mas nós vamos dar sequência neste assunto.